Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de filosofia, ética e o mundo do trabalho, tá? Essa videoaula ela vai trazer ainda, resgatar ainda o conceito de QVT, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e trabalho, combinado? Para relembrar sobre qualidade de vida no trabalho, na última aula nós falamos sobre política de QVT. O que é a política de QVT? Encorajar e apoiar hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem-estar entre todos os funcionários e famílias durante toda a sua vida profissional. Ou seja, é você elaborar um programa em que vai despertar, motivar, né, os hábitos saudáveis, os hábitos positivos e estilos de vida que promovam a saúde e o bem-estar das pessoas dentro e fora das organizações. Vimos que para isso, para estabelecer essa relação, né, colocar na balança, né, o bem-estar, a saúde do empregado, bem como o processo de produção em relação ao empregador, colocar na balança trabalho e vida, você precisa ter algumas estratégias. Quais seriam as estratégias dessa política de QVT? A primeira é ter sempre em mente que o ideal é aumentar os níveis de satisfação e saúde. Quanto mais motivado está o empregado, melhores são os resultados da sua produção, né, da sua produção profissional. Saúde. Quando ele está gozando de boa saúde, consequentemente ele vai estar trabalhando mais, dedicando mais às atividades. Segunda estratégia, melhorar o clima organizacional. É muito bom você estar em um ambiente saudável, produtivo, animado, né? Organizado, preparado para as atividades profissionais. E a terceira estratégia é tomar muito cuidado em incentivar e promover formação e desenvolvimento profissional. A gente precisa entender, enquanto empregadores, e entender enquanto empregados, que o nosso processo de formação ele tem que ser contínuo, estar em constante desenvolvimento. Albert Camus, que é esse rapaz que vocês estão vendo aí na foto, ele trouxe um pensamento que vai nortear toda a nossa aula sobre saúde no trabalho. Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e morre. Ou seja, precisamos sim do trabalho, de estar produzindo profissionalmente, mas esse trabalho ele tem que, por contrapartida, nos oferecer algo bom, né? Um ambiente saudável, uma estrutura bacana, uma convivência agradável, senão ele vai nos sufocar, tá bom? E aí esse sufocar vai nos deixar doente, o empregado vai ficar doente. E aí essa doente, ela não é só uma doença que pode ser remediada, uma patologia, ela pode também estar relacionada a doenças psíquicas ou psicológicas. A OMS diz que saúde significa estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual e não apenas a ausência de doença. Então, quando você está bem de saúde, significa que você está bem fisicamente, mentalmente, socialmente e espiritualmente, não só livre de doença, né? Para Cícero, a saúde é conservada pelo conhecimento e observação do próprio corpo, ou seja, se você está percebendo que você está reagindo de forma negativa a alguma atividade, né, algum esforço, significa que algo está acontecendo em relação àquilo. Principalmente porque passamos por várias escolhas, né? E às vezes, quando fazemos nossas escolhas, essas escolhas não nos faz. E aí acaba que a gente fica numa contramão. Será que eu fiz a escolha certa? Será que era isso mesmo que eu deveria fazer? E aí todos esses questionamentos, todas essas escolhas, elas começam a produzir alguns sentimentos que vão nos afetar fisicamente, mentalmente, socialmente, ok?
e aí, consequentemente, afeta a nossa saúde. Olhem só, 40%, uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford, eles mostraram quais são os fatores que influenciam na capacidade do bem-estar saudável de uma pessoa. O menor fator são as condições ambientais. É o que influencia menos. O que influencia mais são as escolhas comportamentais. E a carreira profissional, o emprego, o trabalho, ele está associado com as escolhas comportamentais. Né? Então, se o seu comportamento diante aquele trabalho, aquela operação não está sendo viável, não está sendo legal, consequentemente você vai estar influenciando negativamente a sua saúde, o seu bem-estar. Qual é a importância ou por que a gente tem que estudar, por exemplo, o estresse? O quanto que o estresse afeta o trabalho e, por consequência, a qualidade de vida no trabalho. Primeiro, porque a gente tem aí todo um esforço científico, toda uma busca de soluções e de evidências, tanto da medicina quanto da psicologia. Então, eles apontam isso. Segundo, que o estresse são distúrbios entre o corpo e a mente. Então, às vezes, o seu corpo está bem, mas a mente não está, e vice-versa. E isso vai afetar diretamente o seu esforço de trabalho, as relações entre ambiente e corpo. Então, às vezes, um ambiente que você está inserido de um trabalho pode estar afetando fisicamente e mentalmente você. E o estresse é considerado como uma doença, tá? Causada ou não pelo trabalho, é considerado uma doença, tá? A gente tem hoje na legislação, por exemplo, um CID, né? E que traz, por sua vez, um afastamento de trabalho, uma questão de saúde, o processo de saúde desenvolvendo as empresas, né? O que é o estresse? É um conjunto de reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a circunstâncias que exigem esforço de adaptação. Então, quando você está em situação de adaptação, de conhecimento, de provar se aquilo ali é bom ou não, se aquilo ali funciona ou não, tá? E aí o seu organismo, ele desenvolve ali algumas circunstâncias negativas, isso significa que você está trazendo reações negativas para fora, isso é o estresse. O estresse é uma resposta não específica do corpo a qualquer demanda feita sobre o mesmo. Ou seja, se aquela atividade que você está exercendo, ela não é um esforço compatível com o que o seu corpo, a sua mente quer, você vai sofrer impactos, reações sobre isso. Consequentemente, vai chegar ao que a gente chama de estresse. Qual é a relação de estresse e trabalho para a qualidade de vida no trabalho? Essa relação se estabelece primeiro quando esse trabalho apresenta um ambiente extremamente complicado, extremamente tumultuado, sem estrutura, sem organização. Esse ambiente, esse trabalho com pessoas desmotivadas, falta de comunicação, de recursos, tudo isso, todo esse acúmulo de coisas negativas em relação ao trabalho vão gerar muitas reações, muitos incômodos ao corpo do empregado. Consequentemente, essas reações estão relacionadas ao estresse. Se eu tenho estresse relacionado ao trabalho, significa que a minha qualidade de vida no trabalho está completamente abalada, né? O estresse no trabalho, primeiro, está relacionado aos aspectos temporais e de jornadas de trabalho. Então, precisa ser revisto isso. Por exemplo, a gente tem aí situações em que o estresse é causado pelo excesso de jornada de trabalho. Então, se você está cumprindo muita hora extra, se você trabalha finais de semana, se a sua jornada de trabalho ela está desregularizada, consequentemente, vai te trazer algumas reações a nível de saúde, de corpo. Conteúdo do trabalho. Às vezes você está exercendo uma função em que
as atividades que você está exercendo não são prazerosas, não são organizadas, não são normalizadas, e isso pode trazer alguma reação negativa para quem desenvolve essa atividade. Outra questão que está diretamente relacionada a isso é as relações interpessoais. Então, às vezes você está inserido em um grupo, em uma equipe, ou você tem alguma chefia que não está trocando informações, que não está sendo um ambiente saudável. Consequentemente, vai gerar um estresse. Aspectos econômicos e financeiros. Às vezes, esses aspectos eles são individuais, somente do empregado, ou às vezes ele é da empresa e isso está de certa forma afetando os empregados. Aspectos organizacionais. Às vezes a gente tem aí uma série de normas e padrões que não estão bem organizados, não estão bem edificados, atualizados, e aí o empregado fica fazendo e refazendo várias tarefas, né? E aí isso causa um desgaste que vai gerar uma reação negativa e levar ao estresse, né? E aí eu trouxe para vocês um exemplo de um sintoma ou de sintomas que às vezes a gente ouve muito, e aí se a gente for colocar isso num contexto de saúde, pode ser que tenha sim algum relacionamento com a situação ou a condição de saúde do empregado. Às vezes você ouve muito, bem, outra segunda-feira, não vejo a hora dessa semana acabar. Se eu pudesse fazer esse dia passar logo, estamos quase no fim da semana. Graças a Deus é sexta-feira. Talvez essas frases elas sejam um indicador de que as coisas podem não estar indo tão bem assim. Pode ser que aquele empregado que fala ou que usa dessas expressões não está motivado, está cansado, está muito desanimado, já está apontando através desses sintomas uma reação negativa, né, a sua carga de trabalho, ao seu ambiente profissional. O que fazer? Então, primeiro a organização tem que entender que a pessoa, o empregado, ela tem seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, e que o estresse não vai vir apenas de um desses aspectos. Então, a empresa vai ter que fazer um monitoramento desta pessoa. E o comportamento das pessoas vai apresentar variadas combinações e intensidades. E pode ser mais acentuada em uma delas, embora sejam interdependentes. Então, às vezes, fica muito evidente uma questão espiritual, muito evidente uma questão psicológica, mas existem outros aspectos que compõem essa pessoa, esse empregado. E aí você tem que avaliar todas essas situações. Ok? Fica aqui uma dica para vocês, que é de utilização do fórum para compartilhar as dúvidas. Nós temos aí uma atividade já postada para esta semana. E eu também postei para vocês um vídeo compilando os trabalhos que foram enviados do cartaz de QVT, tá? Ficaram muito bons, o pessoal trabalhou direitinho e aí eu compartilhei através de um vídeo com vocês. Ok, pessoal? Então, tá aí. Vamos tomar cuidado com essa questão do estresse e o trabalho. Vamos ver aí outros pontos relacionados à saúde e trabalho e o quanto que eles interferem na qualidade de vida no trabalho. Boa semana para vocês, bons estudos!